gol de lateral para lateral e o Alex depois ali no final da partida falando sobre o primeiro gol dele, né, de cabeça na carreira. Ele já falou isso com você, já te agradeceu, porque querendo ou não, você também entra ali para a história do Alex. Eu né? acabei de falar com ele ali agora, falei, você nunca mais vai esquecer de mim. Eu fico feliz, eu já tinha feito uma jogada antes que ele não chegou, depois teve um escanteio que a gente conversou rápido ali, ele falou, cruza no segundo pau. E deu certo no final, e eu fico feliz por ter ajudado a equipe lá na frente e ter saído com a vitória. Ô Vitinho, de alguma forma vocês acreditavam, depois do jogo pelo Brasileirão, que a partida fosse ser um pouco mais fácil do que foi? Porque entra poupando alguns jogadores e aí no segundo tempo acaba que todos os que foram poupados precisam entrar para correr atrás do resultado numa situação um pouco mais de pressão. Vocês imaginavam que depois daquele 4-1, essa talvez fosse uma partida mais fácil do que ela foi? Não, a gente conversou isso antes do jogo. O treinador deles falou na entrevista lá, depois do jogo também, que seria um jogo totalmente diferente. E a gente conversou antes do jogo, na preleção hoje, que seria um jogo totalmente diferente. Como eu falei ali, quando as equipes vão jogar contra a gente dentro de casa, eles esperam um pouco mais e jogar com equipes bloco baixo é sempre mais difícil. A gente tem que ter paciência ali para rodar a bola e achar espaço, e hoje os espaços estavam pelas laterais. Mas o mais importante é ter saído com a vitória. Foi um jogo difícil, um jogo totalmente diferente daquilo que foi no Brasileiro. E a gente saiu com a vitória, isso que é importante. Vitinho, o Franklin chegou, teve 2 empates em casa, depois conseguiu 2 vitórias fora e hoje venceu a primeira em casa desde que ele chegou. Além disso, são 5 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas. Fala pra gente como é que tem sido esse início de trabalho do Franklin. A gente consegue ver só o jogo, né? Vocês estão ali no dia a dia, treinamento, o que ele tem passado para vocês, não só na parte tática, mas também na parte anímica, de confiança. A gente vê um pouco nos bastidores ali. Conta um pouco do Franklin pra gente, como é que tem sido esse início de trabalho dele, que pelo menos em números, em campo, tem sido bom, né? Cara, o Frank é um cara que cobra muito. Eu falei que eu não vou falar mais de 2024, mas não muda muito daquilo que ele cobrava a gente em 2024. Então, foi isso que ele trouxe de novo. Acho que a gente pode ver dentro de campo como a gente está mais feliz, como a gente está mais confiante, como a gente consegue mais trabalhar jogadas, ter paciência. Eu acho que era isso que faltava, um treinador que passava confiança pra gente. Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Não só eu, mas como toda a equipe, a gente está juntos com ele, estamos ali trabalhando no dia a dia, ele está passando muita confiança. Eu acho que isso é o mais importante e os resultados estão vindo. Então a gente precisava disso, quando ele chegou a gente está no momento mais ou menos, mas isso a página virou e agora é seguir positivo para a gente alcançar grandes coisas lá no final da temporada. A gente não tem o sentimento, sai aos 45, né, um jogo que o time está pressionando, perdendo chance, a torcida começa a ficar impaciente. E quando vê a bola entrando aos 45, é uma sensação de alívio, é emocionante. Como eu falei, é um jogo difícil, porque a equipe vem com bloco baixo, é sempre mais difícil de jogar. Mas ali a gente foi feliz no final, então é emocionante, todo mundo fica feliz. O Frank vem falando com a gente de ganhar jogos, e hoje foi mais uma vitória. Então a gente vai para casa feliz, agora é descansar, vai pensar no final de semana, mas a gente saiu hoje muito feliz com o resultado. Ô Vitinho, rapidamente, vou te fazer 2 perguntas em uma, né, porque já falou o suficiente aqui. Uma que a gente ouviu você falando ali que o Textor teve uma conversa com vocês, ainda não do tema que você foi perguntado, mas se pudesse falar sobre o que o Textor conversou hoje pessoalmente com vocês e também aí falando mais individualmente, depois de tudo que aconteceu nessa última data FIFA, ainda existe em você alguma esperança de estar na Copa? A gente teve uma conversa breve ali com o Texton, nada demais, ele deu parabéns pelo jogo, ele falou que vai ficar mais dias aí, a gente vai poder conversar mais, então a importância do Texton estar aqui é muito grande, ele é a cara do Botafogo, então a gente fica feliz quando ele está aí, quando ele está reunido com a gente. E falar de Copa do Mundo é um sonho, e tudo que eu faço no meu dia a dia hoje é para isso, é para estar bem aqui no Botafogo e para, se Deus quiser, conseguir uma vaga na lista final. E é isso que eu venho fazendo, é isso que eu venho fazendo dentro de campo e eu fico feliz pelo desempenho que eu venho tendo dentro de campo.